Hoje estamos aqui para a segunda parte do nosso podcast passado sobre pressão nos vestibulares. E hoje a gente vai focar na UEM, na Unesp e no Enem. Vamos lá, Brujinho? Pode ser? Pode ser. Bom, a gente está aqui com o César, que é nosso professor de História e Filosofia. E a gente quer saber quais são os papéis das suas disciplinas dentro dos vestibulares, assim, o que mais cai, essas coisas. Ótimo. Bom, então, são 3 vestibulares distintos, né? Então, cada um tem a sua singularidade, a sua especificidade. Vou começar falando sobre o vestibular da Unesp, né? O vestibular da Unesp, que me é tão caro porque foi o vestibular que eu fiz quando eu era estudante, na idade de vocês, e foi o curso que eu fiz. Embora tenha mudado muito o vestibular desde então. De todos os vestibulares, eu considero o da Unesp o mais gostoso de se fazer. Por quê? Porque a Unesp é uma prova que pede conteúdo, né, e, ao mesmo tempo, valoriza se você tem uma boa interpretação de texto, se você tem uma boa leitura de gráfico, uma boa análise de imagens e tal. Então, assim, o peso das minhas disciplinas, História e Filosofia, é variável de acordo com o curso que você vai prestar, né? Mas estejam certos que, para todas as áreas de humanas, o peso de História e Filosofia é bastante grande. E em História, a Unesp ela faz perguntas variadas, e assim é difícil que a gente consiga dizer na mosca, olha, vai cobrar isso, vai cobrar aquilo e tal. Mas é possível, analisando os gráficos, vendo as estatísticas dos últimos anos, sugerir quais temas estatisticamente têm sido mais incidentes. Então, geralmente, pode-se esperar uma questão a respeito de antiguidade, geralmente antiguidade clássica, né? Alguma questão ali a respeito de Grécia, de Roma, provavelmente uma questão relacionada à política nessas sociedades. Geralmente também tem uma questão sobre Idade Média, né? As relações de trabalho na Idade Média, a importância da religião para a constituição da mentalidade do mundo medieval. E em História Moderna, aí os temas começam a ser mais recorrentes, né? Como, por exemplo, grandes navegações, é um tema que a Unesp gosta bastante. A Unesp ela também costuma fazer perguntas sobre iluminismo, né? Que é um tema aí da transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E em História Contemporânea, começa com Revolução Industrial. Se a memória não falha, a Revolução Industrial tem sido frequente nos últimos 5 anos de prova. Imperialismo é um tema também bastante legal, desdobramento da segunda Revolução Industrial, relações de trabalho, a questão do significado da tecnologia. Então a Revolução Industrial é realmente bastante abordada e, como eu falei, os desdobramentos da Revolução Industrial. O imperialismo, né, a ideologia lá do darwinismo, o faro do homem branco, são coisas que a Unesp gosta bastante de cobrar. E no século XX, os temas clássicos, né? Revolução Russa, Primeira Guerra, crise de 29, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Como eu disse no começo, o vestibular da Unesp é um vestibular que, sim, vai exigir que você tenha uma boa competência leitora, mas exige também que você saiba sobre os conteúdos, né? Não é uma prova que você vai conseguir resolver só apostando na sua boa interpretação de texto. Não é uma prova que vai ser preciosista, no sentido de perguntar em história nomes muito específicos, datas muito específicas ou eventos muito específicos. Mas, sem dúvida, vai ser uma prova que vai exigir que você saiba, né, e tenha a noção do processo, das principais características da estrutura, da conjuntura, há acontecimentos que são muito emblemáticos, e domine os aspectos relativos à economia dos períodos históricos, à sociedade, à cultura, à religião, religiosidade e à mentalidade.
Já em filosofia, a Unesp ela costuma ter um padrão mais assim, esperável. A Unesp ela gosta muito de, em filosofia, perguntar a respeito de temas relativos à ética e moral. Sempre há, né? Seja ética e moral na antiguidade, ética e moral no século XVIII, a ética kantiana. Gosta muito de perguntar a respeito de questões relativas à ética no século XX, dentro do campo científico, né? Por exemplo, temas relativos à bioética, né? Os parâmetros éticos que devem nortear as pesquisas científicas e tal, os avanços tecnológicos. E além da ética, a Unesp também costuma cobrar bastante a respeito de filosofia do conhecimento, né? Então, toda aquela temática de racionalismo, empirismo, o criticismo kantiano e filosofia da ciência. Filosofia da ciência, método científico, Bacon, Galileu, método científico da filosofia do século XX. A gente até discutiu recentemente, né, em sala de aula, Thomas Kuhn, Karl Popper, o princípio da falseabilidade e tal. Em filosofia, são fundamentalmente esses temas, e eu acrescentaria também filosofia política, né? Os contratualistas, sobretudo, Hobbes, Locke e Rousseau. As questões de filosofia são questões que são mais interpretativas, né? Você, diferentemente de história, em que você precisa sim de interpretação, mas precisa dominar assim o conteúdo. Em filosofia, a interpretação de texto te ajuda bastante a resolver as questões. E é claro, né, algum domínio conceitual nunca é dispensável, mas com uma leitura bem atenta, assim, dá para fazer boa parte das questões de filosofia no vestibular da Unesp, né? Então, esses são os temas da Unesp e essa é a natureza da prova. Agora, já no Enem, o Enem tem assim, muitas características semelhantes ao vestibular da Unesp, mas também tem muitas características diferentes. As semelhanças estão na temática. Então, as questões, os temas que o Enem aborda são temas muito próximos aos temas que a Unesp aborda. Mas o Enem ele tem algumas características na forma como ele apresenta as questões. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer? Eu diria que em ciências humanas, uma boa interpretação de texto resolve 70% da prova. Se você for um leitor atento, um leitor competente, que tem um vocabulário rico, você consegue resolver boa parte das questões, ainda que você não tenha realizado um estudo muito aprofundado sobre um determinado período histórico, um determinado filósofo ou conceito filosófico. Por isso o Enem ele costuma ser muito sobejo, em trazer fragmentos de texto. O Enem costuma trazer muitas imagens, o Enem costuma trazer poemas, músicas, quadrinhos, as fontes mais variadas que servem como enunciado. Raramente você vai encontrar no Enem uma pergunta direta sobre o que é isso, o que é aquilo. O Enem, de maneira padrão, vai te trazer um enunciado, um fragmento de alguma dessas modalidades que eu acabei de citar. E aí, o comando da questão, que vai pedir para que você, como candidato, assinale a alternativa que é condizente com aquilo que o texto está dizendo, ou que contraste com o que o texto está dizendo. Então, é muito importante que você leia o comando da questão. Há várias pessoas que gostam, porque muitas das vezes os textos são longos, os poemas são longos, de sugerir que você leia primeiro o comando da questão. Você começa não pelo enunciado, mas pelo comando da questão. Por quê? Ao começar pelo comando da questão, você consegue ter uma leitura, uma interpretação talvez mais objetiva, talvez mais rápida do poema, do fragmento de texto que vai lhe ser apresentado. Porque já lendo ali de maneira mais tendenciosa, no sentido de buscar aquilo que o enunciado está pedindo, você pode poupar tempo, você pode poupar ali dor de cabeça, de saber será que esse aspecto é importante ou não é. E aí você vai para as alternativas.
E nas alternativas, o que vai ser determinante para você conseguir responder? Vocabulário, né? Vocabulário e a noção a respeito dos conceitos de história. O Enem, ainda muito mais do que a Unesp, é uma prova que basicamente testa em humanidades o seu domínio conceitual. Então, ficar muito atento, por exemplo, se o comando da questão, se o enunciado da questão, se a alternativa, estão falando, e aqui eu vou citar um exemplo, sobre habitantes da polis na Grécia Antiga ou cidadãos da polis. E aí a diferença entre ser um simples habitante da polis ou ser um cidadão da polis é bastante grande. E aí, se você faz uma leitura apressada, fala, pô, um habitante da polis, cidadão da polis, do mesmo jeito. Não é bem diferente. Ou se você faz lá uma leitura apressada, né, e você tem numa alternativa ou comando da questão uma referência ao trabalho servil ou trabalho escravo, servo, escravo, todo mundo era obrigado, então é a mesma coisa. Não, o Enem vai querer que você saiba distinguir o que é um trabalho servil, o que é um trabalho escravo. Então, nesse sentido mais conceitual, ou uma forma de governo de consenso, né, que seria uma ditadura que não admite divergência, ou uma forma de governo de dissenso, que admite a divergência, que admite a discordância. Então, observe que o Enem ele não vai perguntar para você também, assim, qual a data da Revolução Francesa, como é o nome do líder, do diretório. Não vai fazer nada disso. O Enem vai exigir que você saiba sobre conceitos como trabalho e a sua aplicação e diferenciação ao longo dos períodos históricos. O Enem vai pedir que você saiba a respeito do conceito de cidadania. O Enem vai pedir que você saiba sobre, por exemplo, a questão da religiosidade, a tolerância, da intolerância religiosa. Então, assim, é uma prova que você tem que fazer com atenção. É cansativa, bastante cansativa, porque os enunciados são longos. E a intenção mesmo, né, acho que um pouco testar a paciência e a capacidade de concentração dos candidatos. O Enem, eu costumo dizer, é antes de tudo uma prova de resistência física, porque os enunciados são realmente bastante longos. E sobre filosofia, a mesma coisa, né? Basicamente, esperam que você saiba sobre conceitos e ideias gerais, sem grandes especificidades. Que você saiba, por exemplo, contrastar um fragmento do Descartes com um fragmento do John Locke ou do David Hume. Então, uma alternativa que vai pedir para que você assinale lá aquela que consegue apresentar a divergência. Aí você vai lá e um concebe o conhecimento por meio da razão, o outro por meio da experiência. Né? Então, nenhum conceito muito específico, não. Só os conceitos gerais, as ideias gerais. Vão trazer um fragmento do Hobbes ou do Maquiavel e vão pedir para que você assinale a alternativa que seja mais condizente com a ideia daquele autor. Então, dominar as linhas gerais. Né? E a UEM? A UEM, boa sorte. Porque a UEM... Focando no PAS, assim. A UEM, no PAS, né, no vestibular normal. Primeiro, assim, que o Enem é um vestibular de somatória. Eu, particularmente, sempre tive quando era vestibulando, dificuldade com questões de somatória. Saco mesmo. Eu, como professor, não gosto muito de colocar a questão de somatória nas minhas provas. Eu acho questões de somatória muito... enfim, se envolve matemática, já ferrou com tudo. Né? Então, se tem que somar, ainda que seja uma soma simples. E a UEM costuma ser um vestibular bem mais conteudista. Bem mais, assim... Então, mais que a Unesp? Mais que a Unesp, muito mais do que o Enem. Né? Sim, você vai encontrar afirmativas lá nas questões de somatória que você vai dizer, batata que essa aqui tá certa. Só que você vai ler depois uma afirmativa embaixo de uma especificidade sobre uma tribo indígena do Nordeste, do Paraná, que viveu no século É desse jeito jeito mesmo. É assim mesmo. Aí você fala assim, mano, não tenho ideia disso aqui. Só não faço a mínima prazer, ideia. Não tenho noção, nunca que na minha vida eu vou saber disso aqui. Então, é bem mais conteudista, né? E o lance é que a galera tem enfatizado muito, né? E não é de hoje, mas parece que isso tem ficado cada vez mais evidente,
pegando características da história, acho que na geografia deve acontecer isso também, e talvez na literatura, muito particulares do Paraná. Né? E como a galera lá, ela é preparada para o vestibular de lá, né, eles têm esse tipo de conteúdo. Mais facilidade, né, do que a gente, né, que está aqui em São Paulo ou de outros estados. E aí fica mais difícil. Né? Por isso que, costumeiramente, a gente faz cursos, né, geralmente nas férias, tal, voltados particularmente para essas questões aí da UEM. Então, Geografia do Paraná, História do Paraná, literatura, autores, literatos do Paraná e tal. Então, no Enem é isso, né? Em filosofia é a mesma coisa, né? Eles gostam muito de filosofia medieval, né? Eu conheço uma professora de lá, a professora Terezinha, ela é medievalista, tenho a impressão que ela participa bastante da formulação das provas. Terezinha. E em História do Brasil também, eles têm questões muito específicas e tal. Pro Enem eu posso te desejar boa sorte, né? Então, porque você vai precisar bastante mesmo, porque o vestibular aí que dos 3 é o que eu menos desejaria fazer, sem E dúvida. por que você escolheu a Unesp? Escolhi a Unesp porque a Unesp é uma grande universidade, né? E a Unesp era na cidade em que eu morava. Então, tinha o lance dos meus pais, né? Tipo, tinha o lance dos meus pais de economizar com república, economizar com viagem e tal. E aí, acabei optando por fazer. Mas você morou em Unesp. República? Eu moro em República. Mas eu morei em República, sim. Porque aí, como no meu primeiro ano, eu ia muito em festa, né? Você não foi muito estudioso, mas ia muito em festa. Aí minha mãe meio que falou, olha, você não pode ficar chegando 3 horas da manhã, dia de semana e tal. Você vai parar de fazer isso, senão... Cara, como você conseguia, tipo, em festa, estudar ainda? Juventude, né, velho? Agora... A gente não tem essa faz. juventude, não. Não, juventude. Agora eu não consigo. Agora se eu dormir 11 horas da noite, no outro dia eu tô podre. 3 horas da tarde você tá morto já, amigo. Já, tá sem entre nós, dúvida. ele já chegou, não aguento mais. Sem dúvida. Agora eu não aguento nada. Você fez história? Eu fiz história. Como você sempre teve certeza que você queria fazer isso ou não? Como que foi? Imagina, acho que a gente nunca tem certeza de nada. Mas eu fiz história por quê? Porque uma que, assim, era uma disciplina que eu gostava, tinha facilidade. Me lembro de uma professora, Dona Cidinha, na 7ª série, numa escola pública Cidinha, que eu estudava. Terezinha. Ela disse, olha, você tem tanta facilidade, e eu me lembro que aquilo ficou muito marcado na minha mente. Aí, no 3º ano do ensino médio, o único ano que eu fiz em escola particular, eu tive aula com um grande professor, o Rigon, o mestre Rigon, que tinha feito na Unesp Assis. Ele era professor de História, fez História na Unesp Assis, e era o meu professor de Física também, ele tinha feito Engenharia na USP. Então, ele dava aula de Física e de História. Física e História, né? Física e História. E assim, ele dava excelentes aulas de História. Na sexta-feira, ele dava 2 aulas de História, tinha um intervalo, e vinha depois do intervalo, voltava ele mais para dar aula de Física. E eu tinha, assim, um grande amigo, tenho um grande amigo, o André, que é médico. Não, o Will, não, isso não no ensino médio. Que é o André, que é médico e tal, um aluno, era genial, tanto que ele passou direto em medicina do 3º na UEL, em 3º lugar na UEL, 150 por vaga, né? O cara, hoje ele é neurologista e tal. E o André tirava 10 em tudo. E eu me lembro que uma vez eu perguntei para ele, André, acabei de ter 2 aulas do Rigon, né? E 2 aulas lindas de história, entendi tudo. E agora tá dando física aqui, eu não tô entendendo nada. A explicação do Rigon em física é tão boa quanto é em história? Aí ele me respondeu, a explicação do Rigon em física é melhor do que a explicação em história. Daí eu falei, o problema sou eu. Eu sou muito jegue, né, em física para não entender. Então, exatas é uma coisa que eu sabia que não seria. Então isso já ajudou bastante a escolher, porque você elimina várias coisas. Várias coisas mesmo. Sim. E elimina inclusive biológicas, que pede muitas exatas, né, e tal. Então, como eu tive muita facilidade com humana, dificuldade com exatas e tal, e assim, dificuldade com exatas é aquilo. Né? É uma Na dificuldade segunda mesmo. série do ensino fundamental já começou a dar problema, aí é aquela bola de neve. Mas eu sempre gostei de ler, né? Sempre gostei de estudar e tal. Aí, humanas foi a primeira grande decisão, aí dentro de humanas, o que eu ia fazer. Aí eu passei boa parte do 3º ano do ensino médio
falando que ia fazer relações públicas, porque me parecia um nome bonito, né? Isso aqui você faz relações públicas. Aí eu descobri, tipo, em outubro, que eu teria que ser simpático com as pessoas. Não, teria que ser simpático com as pessoas, que eu teria que ficar com pessoas, conversar com pessoas, assim. E aí eu falei, nossa, que eu não vou conseguir, não. Aí eu virei professor. Ele virou professor, tem que falar com 90 alunos. Mas aí eu fico distante de vocês e não permito que vocês me abracem. Você permite às vezes, sim. Não, eu sou... Aí vocês violentamente me abraçam. Você ganha dinheiro pra ficar longe de você. É verdade, você paga brownie pra gente ficar longe de você. Eu não gosto. Bom, enfim, e é isso. E história é bem legal. Você falou que você sempre foi estudioso, né? Você tem métodos, tipo, qual método você usava pra estudar, principalmente, assim, que você mais se encontrou? E os que você recomenda? Eu sempre fui bastante auditivo. Fumar um cigarro, ler 15 minutinhos, fumar um cigarro por 20? Ele vai falar que vai sentar pra fumar na cadeira. Não. Vocês estão perguntando no ensino médio ou na faculdade? No ensino médio. Não fumava no ensino médio, não. A galera aí... No ensino médio. No ensino médio? Cara, faz tanto tempo que eu acho que eu não lembro. Mas assim, eu lembro... Eu sempre fui muito auditivo, gostava de ouvir as aulas, prestava bastante atenção. E eu lia a apostila depois Mas você lia logo que você chegava em casa? E fazia exercício. Lia assim, logo que chegava em casa. Eu fazia sempre o exercício da aula daquele dia, no mesmo dia. E aí resolvia. Aí os exercícios que eu errava, eu levava como dúvida pro professor, né? Pra tentar entender por que eu errei e tal. Mas é basicamente isso, prestar atenção nas aulas. Em exatas eu tentava prestar atenção, mas não rolava e eu desencanava. Mas humanas eu era um excelente aluno. E na faculdade era pó de café, pó de guaraná, café. Então, na faculdade, assim, uma vez, tem festa. Falei, mas eu tenho que apresentar trabalho. Aí a galera falou, não, a gente toma pó de guaraná, café e estuda de madrugada, vai parado. É a primeira vez que eu fiz isso no primeiro ano, me deu taquicardia. Aí, que legal, Aí eu não conseguia nem estudar, nem dormir, nem consegui preparar o seminário, foi um fracasso. Mas eu geralmente tinha uma vida disciplinada para estudar. A minha aula começava geralmente às 8, ia até umas 11h30, aí eu almoçava na facul, ia para a biblioteca geralmente 1h da tarde, 1h30, estudava até às 6. Aí geralmente passava lá no Extensão Universitária, que era um lugarzinho dos habituês lá para comer um pastel e tal. Caldo de cana. Um caldo de cana, né, fermentado, conhecido popularmente como cachaça. Mas eu era maior de idade, estava na faculdade, eu tô brincando, eu não bebia tanto assim não, só de segunda a quinta. E aí, geralmente ficava lá conversando com os amigos, trocando umas ideias, até umas 9h30, e aí ia pra casa dormir e começava no outro dia, então rolava. E aí o dia que tinha festa de república, eu geralmente ia na aula à noite no outro dia, porque aí era mais difícil acordar e tal, mas às vezes ia empolgado. Às vezes ia empolgado. Às vezes ia, virado no giraia. Mas, quais métodos você recomenda assim pra gente? Tipo, pra um aluno de terceirão que tá pré-vestibular, com a intenção de passar direto? Deus primeiro, né? Dependendo do curso, você pode recorrer a divindade, mas eu acho que assim, que método de estudo é uma coisa pessoal que você tem que descobrir, né? Há alunos que aprendem melhor fazendo resumo, há alunos que aprendem melhor ouvindo, há alunos que aprendem melhor fazendo exercício. Eu acho que antes de tudo é uma questão de autoconhecimento. Qual é a maneira mais eficiente para que eu consiga aprender? Então, se você não tiver esse esforço de autoconhecimento e saber qual é a sua maneira de aprender melhor, você vai ficar batendo cabeça e muitas das vezes vai ficar perdendo tempo tentando lançar mão de métodos que para você não são eficientes, que podem ser muito eficientes para outras pessoas, mas não vão ser eficientes para você. Então, eu acho que descobrir isso, né, já ajuda bastante. Mas eu acho que independentemente do método que te sirva, acho que é absolutamente essencial que você faça exercícios, porque ali no exercício é que você vai saber como aquele assunto costuma ser cobrado, né? Quais os macetes para você eliminar alternativas, enriquecer o seu vocabulário, né? Porque
fazer questões te ajuda bastante a conhecer palavras novas, sempre com um dicionário junto e tal. E fazendo como se estivesse fazendo uma prova, cronometrando quanto tempo você leva, anotando o seu número de acertos. Então, por isso eu digo que fazer os simulados, né, que a escola aplica no terceiro, e não só fazer por fazer, mas coletar os dados, do tipo assim, quanto tempo eu levei para fazer esse simulado, quantas questões eu acertei no simulado 1, quantas questões eu acertei no simulado 4, eu cresci, eu estagnei, quanto falta, quanto eu preciso, porque às vezes você está lá fazendo simulado e nem se deu ao trabalho de pesquisar qual que é o corte do seu curso, né, quais são as disciplinas que pesam mais, aí você está lá se matando para atingir lá uma nota de corte que é muito acima do que você precisa, tal. Então, acho que ajuda bastante quando você busca o autoconhecimento, sobre qual a sua melhor maneira de estudar. Acho muito importante que você faça exercício e acho muito importante que você pesquise sobre os critérios de correção do vestibular que você vai fazer, que você foque em alguns vestibulares da sua preferência e destrinche as provas, né? Então você tem que chegar no final do ano sendo assim expert em fazer vestibular da Unesp, né? Então você resolve as provas ao longo do ano, né? Vai fazer FUVEST, resolve FUVEST. Então acho que isso ajuda bastante. Eu acho que isso otimiza e permite com que você não precise ficar passando 7 horas por dia estudando, né? Porque acho muito difícil esse grau de concentração hoje com tantas opções chamando a atenção. Mas assim, mesmo, né, celulares, tudo, tem vários canais legais, né? Eu mesmo preparo aula e assisto a vários canais de professores de história e tal, que são muito legais. Métodos diferentes e tal. E eu estudo para preparar a aula vendo videoaulas, então é um recurso que vocês podem usar bastante. Eu viajo muito para dar aula, então ouço muito podcast que ajuda bastante. Então são coisas que você pode, às vezes você está à toa, ouve lá uma aula sobre meiose, mitose, inconfidência mineira, tal. Tem aquelas aulas de 5, 6 minutinhos, descobrir um podcast legal, um canal legal, dar aquela revisadinha. E há várias estratégias para você conseguir. Na parte 1, né, sobre vestibulares, a gente falou muito com o Will e com o Diogo sobre maturidade que tem que ser criada, né, ao longo do ano do colegial. Isso é muito importante. A gente não tem e a gente criou, umas teorias sobre pandemia, né, porque eu acho que a pandemia influenciou muito nisso. Acho que sim. A Graça tem falado muito com a gente sobre essa síndrome de terceirão, né, que por conta da pandemia eles estão decaindo e tal. Eu não lembro qual professor agora falou, né, que tem que ser revisado e tem conteúdos que eles estão passando agora e tal. Então, a gente falou sobre alunos que fazem ensino médio junto com o cursinho e tal. A gente queria saber, como criar essa maturidade, até que ponto você acha viável fazer o cursinho junto com o ensino médio, visto que a gente passou por uma pandemia e tal. Eu acho que fazer cursinho com o ensino médio é muito puxado. O ensino médio no terceiro já é, por si só, muito cansativo, porque além da carga para o vestibular, você ainda tem que cumprir com as obrigações do ensino regular, que é fazer prova, tirar nota, frequentar as aulas, né? Então, assim, acho puxado demais você fazer ensino médio de dia e fazer um cursinho à noite. Talvez, né, um curso modular, né? Então, você vai fazer um curso de exatas, um curso de redação, aí acho que talvez valha a pena, mas os dois todo dia, eu acho que aí fica faltando tempo para estudar mesmo, você consigo mesmo. Porque não é só uma questão de ouvir aula, né? É uma questão de estudar. Porque na sala de aula você é aluno, estudante você é na sua casa, né? No seu quarto, né? Pegando a apostila, fazendo os seus esquemas e tal. Sim. E acho que a pandemia prejudicou bastante, né? Eu sinto este ano, por exemplo, que os meus alunos que estão no terceiro, em vários terceiros em que eu dou aula, que deveriam estar revisando os conteúdos do primeiro e do segundo, né? Na verdade, a gente está dando como se fosse o conteúdo que eles estão vendo pela primeira vez. Porque embora, evidentemente, tenha havido alunos que levaram a sério o ensino remoto,
houve muitos alunos que não levaram, e mesmo os que levaram a sério, cara, foi uma dinâmica muito assim, de uma hora para outra, difícil, você tá lá na sua casa e tal. Eu mesmo, dando aula às vezes, falava, meu, Xadrez, né? vou jogar uma partidinha de xadrez. Mano, eu nunca vou Não. esquecer daquele dia. Nunca. Foi difícil e tal. Trabalho. Ninguém sabe se tem que fazer trabalho. Afora as questões psicológicas, né? Ansiedade, angústia e tal. Eu acho que quem tiver condições de oportunidade, né, eventualmente procurar um trabalho terapêutico e tal, é sempre legal, nesse sentido de autoconhecimento e de não sair do prumo, né? Não ligar o dane-se, como muita gente faz, né? Dane-se. Mas também não acho que se você não conseguir passar no vestibular direto do terceiro, isso seja uma tragédia, né? Acho que pelo contrário. E aqui eu vou dar um depoimento pessoal. Eu passei direto do terceiro e foi legal, fiquei muito feliz e tal. Mas acho que uma das poucas coisas que eu diria para mim mesmo na minha versão mais nova é que talvez eu tivesse que ter esperado um ano a mais, né, para entrar na faculdade. Porque um ano a mais dos 17 para os 18, dos 18 para os 19 faz uma diferença bastante grande em termos de maturidade, em termos de disciplina, né, de várias coisas e tal. Eu entrei direto do terceiro numa universidade pública assim, tipo, e é uma porrada, né? Seminário, resenha, tudo aquilo que você não via, né? Você estava acostumado com professores com as aulas mastigadinhas, esqueminhas e tal, resuminhos, chega lá, lenha. E talvez isso eu diria pra mim mesmo. E você ainda passou na mesma cidade que você morava, né? Sim, ponto a menos pra se preocupar. Sem dúvida. A galera que vinha de fora pirava, né? Porque saudade de casa, voltar. Minha esposa mesmo, né? A gente se conheceu na faculdade e ela voltava todo fim de semana no começo, né? Depois ela foi vendo que era insano isso, né? Porque era uma baldeação, ficava pegando 5, 6 ônibus de pinga-pinga e tal. Mas tem todo esse estresse. Mas assim, é claro, passar do terceiro é legal, mas também acho que se não passar não é uma tragédia completa. Acho que um ano de cursinho, ou estudar por conta própria, fazer cursos modulares e tal, é uma experiência legal que depois reverbera, né, no seu primeiro ano, né, mais disciplinada para estudar. Não fica tão chocante a passagem do ensino médio para o ensino superior. Acho isso. E como recuperar, assim, essa questão de, tipo, voltar ao hábito do estudo? Porque eu acho que principalmente a nossa sala, né? A gente cria uma maturidade diferente de nono para primeiro colegial. E a gente não teve, assim, essa... Né? Nossa formatura foi no primeiro colegial. Então Exato. a gente acabou não criando essa maturidade. E como a gente volta atrás, tipo, tanto para outras séries também? Eu acho que aí é o significado que você vai dar para o estudo, né? Tipo, você quer fazer faculdade mesmo? Que curso você quer fazer? O quanto você quer fazer? Como é que você se imagina e tal? E aí, o quanto isso te motiva para dizer, bom, eu preciso então criar os meios para atingir essa determinada finalidade. Cara, estudar é chato. Eu seria muito, assim, seria mentira se eu dissesse que estudar é a coisa mais legal do mundo. Não é. O resultado de estudar é legal. Depois que você cumpriu todo o processo, o resultado de estudar é legal. Porque saber é legal, estar diante de uma pergunta, eventualmente, cuja resposta você saiba, ter segurança para poder escrever um e-mail, uma mensagem para alguém que não é do seu círculo íntimo e saber que você não está cometendo nenhuma aberração lá, né, de escrita. Poder ler um livro e dar conta de entender e tal. O resultado do estudo é muito, muito satisfatório, mas o trajeto para estudar não é uma coisa assim, um deleite, né? Exige disciplina, como é fazer academia. Os resultados da academia são muito legais, né? Mas venhamos e convenhamos, puxar ferro assim, tirando um donar, que tem problemas, né? Não é uma coisa que você diga, cara, que legal de fazer isso, né? Muito maravilhoso, pô, fazer dieta é uma coisa fantástica, como eu gosto de ficar sem comer chocolate. Nossa, assim, eu adoro isso. Acordar sábado de manhã pra puxar ferro. Então. E assim, disciplina.
fundamentalmente disciplina. E aí, quando os resultados começam a aparecer, quando você começa a perceber que não é a nota pela nota, e que a nota, a pontuação no simulado, são termômetros para que você possa ter dados sobre si mesmo para verificar o seu desempenho, e quando você começa a sacar que você está progredindo, que uma questão que no começo do ano caiu na sua frente, você teve muita dificuldade para fazer, você errou, e que depois de 2 ou 3 meses, uma questão muito semelhante, você matou a pau, está fácil, né? Aí você começa a perceber que você evoluiu. Quando você começa a resolver questões que você no começo do ano, um nível de questões que você no começo do ano achava um nível muito difícil, e que essas questões começam a se tornar muito mais fáceis no meio do ano, no segundo semestre, o nível das questões é o mesmo. O que você percebe? Que o seu nível aumentou. E aquelas questões vão passar a ser questões fáceis para você, porque você está melhor preparado. E aí, quando esses resultados começam a aparecer, aí vai virando um círculo de retroalimentação, né? Você vai ficando mais empolgado, vai estudando mais, vai ficando mais empolgado, vai estudando mais. Mas tudo isso exige, de princípio, um sacrifício pessoal, assim, de dizer, bom, sou eu comigo mesmo, né? E acho que difícil, né? Com tanta facilidade de falar com as pessoas o tempo todo, né? Acho que a ideia de disciplinadamente ficar sozinho estudando é um pouco da dificuldade que a gente tem de ficar em silêncio e sozinho com a gente mesmo, né? Que às vezes é meio angustiante ficar só com a gente. Às vezes eu tô sozinho no meu quarto, mas você não tá sozinho, tu tá falando no WhatsApp, tu tá mandando um direct, você tá lá curtindo foto, você tá olhando vídeo e tal, mas ficar sozinho consigo mesmo, absorto nos próprios pensamentos, fazendo uma coisa disciplinada, apartado do resto do mundo, desligado da internet, assim, uma coisa meio angustiante. Às vezes tem muitos alunos que têm dificuldade em romper essa barreira aí, dessa situação de angústia inicial para conseguir estudar. Então tem um problema de distimia, né? De começar um ciclo e terminar esse ciclo. Acho que o mais difícil é romper essa angústia inicial de começar a estudar de forma disciplinada e tal. Enfim, por isso eu acho legal, se puder, ajudas terapêuticas são sempre muito bem-vindas nesse sentido, né? Acho que a gente tem muita dificuldade de ficar sozinho, né, com os nossos próprios pensamentos, e isso tem atrapalhado bastante. Tem muito ruído no mundo, muita imagem no mundo, muito som, muito áudio, muito meme, muita gente falando, muita curtida, tudo ao mesmo tempo agora. E tudo isso a gente vai usando como válvula de escape, né, para a nossa angústia, e a gente fica aí se apegando às coisas, e aí depois fica se sentindo culpado. Passei mais um dia sem ter feito nada de muito produtivo e tal. Mas no fundo você está se esforçando bastante para não estudar, né? Mais um dia eu consegui evitar estudar. E a gente falou sobre pandemia, né? Como foi, tipo, pra você se adaptar como professora, assim? Porque o Diogo, ele surtou, né? Eu lembro do primeiro dia de aula, ele surtou. Cara, eu não vou ser mais professor, vou abandonar. Como foi pra você, assim? Foi bizarro, velho. Às vezes eu tinha a impressão que eu tava falando. Eu falei, meu Deus, eu tô falando com um objeto inanimado. Tem todo mundo de câmera fechada aqui. E às vezes era horrível. Às vezes não, a maior parte das vezes horrível, bizarro e tal. Por mais que as escolas tenham dado suporte, que as soluções virtuais tenham sido tomadas de maneira muito rápida e tal, o contato humano, né, não poder olhar o aluno, ver a axis dele, né, a feição e tal, isso é bem prejudicial. Acho que, assim, eu acho que a experiência da pandemia foi péssima, né, de todos os ângulos, de todos os pontos de vista, inclusive, né, do ponto de vista educacional. Foi bem ruim. Acho que os efeitos disso vão ser sentidos por bons anos ainda, né? Sobretudo entre os alunos que estavam na transição de ciclo, né, do infantil para o Fundamental 1, do Fundamental 1 para o Fundamental 2, do Fundamental 2 para o médio. Esses foram os que mais sentiram, assim, e que vão ter efeitos de longo prazo, assim, difíceis de
tirar o atraso. Você quer falar uma coisa, Nino? Acho que ele falou tudo, né? Eu Cara, não sei, você que vai. ele escorreu muito bem, você falou muito bem. As minhas acabaram. Obrigado, eu fico feliz. Esse é o meu... São ossos do Finaliza, então. ofício. Finaliza aí. Bom, essa foi a nossa segunda parte do episódio. E a gente encerra aqui com essa bela fala do César e com a Virginia. É isso, gente. Obrigada por ter assistido. Tchau, valeu. Tchau. Ah, meu Deus. Valeu. Oi, foi. O Diego falou pra gente chamar...